Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Hoje vamos falar das últimas notícias do Vasco da Gama. Vamos falar de jogador que possivelmente não vai viajar para o próximo jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma. Vamos falar de possível saída de jogador e possível chegada de jogador. E teve jogo ontem no Campeonato Brasileiro, de rodada lá passada, e quer ficar sabendo como está a classificação do Vascão? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Já chega largando o dedo nesse vídeo, que muito nos ajuda, inscrevendo-se no Marca Vasco, aperte a sinetinha para você ficar ciente das nossas lives e vídeos, bem como também, meu amigo, compartilhe esse vídeo com os teus grupos de Zap, que é sempre legal ficar sabendo de Vasco da Gama e a sua opinião aí embaixo. Vamos primeiro comentar do jogo de ontem. Internacional virou para cima do Juventude por 2-1 no Beira-Rio, e assim o Inter sobe para a 12ª colocação com 25 pontos, mas ainda tem apenas 18 jogos e estamos na 22ª rodada. Esse jogo Inter e Juventude foi lá pela 6ª rodada do campeonato, quando iniciou aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Já o Juventude, que perdeu, aliás, um golaço do Nenê. Veja esse gol do Nenê pelo Juventude, 43 anos, joga melhor do que muito meio campo que está por aí jogando hoje em dia. Parabéns, Nenê, um golaço, mas não adiantou para a vitória do Juventude. O Juventude fica na 13ª posição, também com 25 pontos, só que com 21 jogos já, número igual de jogos já pelo Vascão. O Vascão se mantém então na 10ª colocação com 27 pontos e 21 jogos. O Internacional, em aproveitamento, teria ultrapassado o Vasco da Gama. Mas lembrando que o Internacional ainda tem 18 pontos. O Juventude, esse sim, tem que começar a ficar de olho, porque está começando a enxergar mais lá para baixo. Nos últimos jogos tem levado muitos gols aí de bobeira, né, Juventude? Mas sempre está com o time arrumadinho, certinho. Ele e o Criciúma fazendo surpresa aí, que é capaz de deixar um grande sendo rebaixado aí. Eu quero saber de você, quais os 4 que vão ser rebaixados? Eu já falo aqui, no começo eu falo aqui, ó, Atlético Goianiense, o último, acho que esse já está sacramentado. Cuiabá também está jogando muito mal. Vitória não está jogando bem. Ó, Corinthians, embora tá trazendo gente pra caramba aí, mas está com uma dívida muito pesada. O Corinthians está com um cheirinho aí de rebaixamento, mas vamos aguardar até o final do campeonato. Bem, meus amigos, essa informação do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de futsal do Vasco da Gama. O futsal, lembrando que é da parte do associativo, fez um bom projeto, patrocínio da FEComércio, só que não avançou na Taça Brasil. Ele ficou com 2 empates, uma vitória e uma derrota. Essa última derrota para o Sorriso de Mato Grosso. Infelizmente, aí o futsal não avança para as semifinais, não avançou para as quartas finais do Campeonato Brasileiro. Agora ele resta até o final do ano no Campeonato Carioca, mas tomara que esse projeto persista no Vasco da Gama, que muito nos ajuda. E é muito legal ver o futsal. E é muito bom ter o futsal para ser referência de jogadores da base, de jogadores jovens, porque de lá saiu inúmeros craques, inclusive o nosso presidente Pedrinho. Aqui falando de Pedrinho, vamos largar o dedo no like, convoco para participar da live do Almoça Vasco no podcast Cruz Maltino, junto com o Mumuzinho da Colina, vai repercutir inúmeras notícias que eles trouxeram extra-campo, de uma organização que o Pedrinho está fazendo em grupos de 4, especializados em cada área, pelo menos para venda do potencial construtivo, para venda da Vasco SAF, do percentual que ainda corresponde ali para o Vasco da Gama, ainda pode fazer essa negociação. Ou seja, muito legal o podcast, esse levantamento do podcast. Vou entrar em detalhes hoje, meio-dia, lá no Almoça Vasco, com a galera do podcast Cruz Maltino, canal amigo nosso aí. Mas aqui a gente vai falar de ida possível de Galdames. Pois é, há sempre essa especulação que o Galdames pode sair do Vasco da Gama. Na verdade, é um desejo do Vasco da Gama. A princípio, eu gosto de falar esse a princípio quando envolve-se valores de salário, porque falam que ele ganha R$500 mil. É muita grana. Ainda reclamo que o Payet ganha R$1,5 milhão. Na verdade, quem ganha muito são esses outros jogadores que, de menor escalão aí, que ganham pra caramba. Mas o Galdames, não sabemos se é R$500 mil, mas sabemos que ele pesa na folha salarial e a gente já sabe que ele não está produzindo como a gente deseja no Vasco da Gama. E assim,
o clube, a Vasco SAF, deseja uma negociação com ele, que obviamente o alto salário é um grande empecilho. Houve uma proposta do Universidade do Chile, isso notícias repercutidas de imprensa sul-americana, que foram negadas e ele estaria perto de ir para o São Lourenço. Estou imaginando que o São Lourenço esteja esperando terminar as oitavas de final, onde ele empatou em casa com o Atlético Mineiro, para depois poder avançar nessa negociação. Lembrando que o Galdame já jogou em terras argentinas. Então, beleza, tomara que feche aí, mas lembrando, o alto salário dele, o alto valores envolvidos, culpa não é do jogador, é de quem falou que ia pagar esse salário, está criando empecilho não só para a saída, como veio a informação do Lucas Pedrosa, para alguns outros jogadores, tais como Ross e Serginho. Mas quem pode vir aí, quem está realmente quase fechado, é o Maurício Lemos. O Maurício Lemos agora só falta ver os famosos detalhes, principalmente detalhes pecuniários, de atraso de salário, lá, de atraso de alguns valores envolvendo o Atlético Mineiro. A princípio também o Vasco da Gama estaria já fechado com o Atlético Mineiro e já também muito avançado, fechado com o jogador, aguardando só essa negociação do jogador com o Atlético Mineiro, ou seja, Maurício Lemos é bem possível que seja o nosso zagueiro que a gente está aguardando. Boa contratação. Ele está vindo de lesão esse ano, mas a lesão de pancada. Nada que o pessoal fala de ligamentar, enfim, esses detalhes aí, que alguma contusão muito mais séria, mas sim do jogo, digamos assim, musculares, de porrada mesmo, tá? Uma boa contratação, acho que ele vai fazer uma dupla muito boa com o João Vitor. E depois, assim, pelo menos a gente assim encorpa o nosso corpo de zagueiro, deixando o Léo e Michael, que mal bem eles entregam bem aí durante os jogos, algumas falhas grotescas, eu sei disso, mas assim a gente fecha um corpo legal de zagueiro aí. Tanto que o pessoal tava falando, pô, volta com o Manuel Capasso, volta com o João Vitor. Não, cara, galera, vamos esquecer essa galera e vamos atrás de um cara bom para entrar em campo que corresponda. O Maurício Lemos me parece ser esse bom nome aí do Vasco da Gama. Vamos aguardar algumas atualidades. Mas falando de lesões, infelizmente, é bem possível que o Pablo Vegetti e o Lucas Piton fiquem de fora do próximo jogo, que é contra o Criciúma, domingo às 4 horas da tarde, lá em Criciúma, no Heriberto Russo, no estádio, que vai estar, promete estar lotado ali da torcida do Criciúma, do Tigrão lá, né? Ou enfim, Pablo Vegetti está com um desgaste muscular na coxa. A gente viu que no jogo contra o Fluminense ele já puxou a coxa, então para não estourar, Pablo Vegetti possivelmente ele já não está treinando, está seguindo programa especial de treinamento e é bem possível que ele seja poupado nesse jogo do Criciúma. E eu posso falar assim, tem algum jogo que tem que ser poupado, eu acho que é contra esse Criciúma. Cara, é disputa direta do rebaixamento, a gente pode ganhar, cara, é um jogo fora, é um jogo de médio dificuldade, poupa o Vegetti nesse negócio. O problema não é poupar o Vegetti, o problema é não termos um atacante reserva imediato para o Vegetti. É bem possível assim. Imagino que o Paiva entre com o GB, o atacante do centroavante de ofício. Esse sim que a princípio seria também o reserva imediato do Vegetti. Ele, inclusive, numa entrevista no canal, falou que ele está preparado. Então também acho que a gente tinha que ir com o GB. Outro que vai ficar de fora desse jogo é o Lucas Piton. Já ficou de fora contra o Fluminense. O Lucas Piton está sentindo muitas dores no pé. Muita gente está especulando uma possível saída do Lucas Piton. Saiu um ranking do CIET, esses rankings aí, maluco, que o Lucas Piton seria o quinto mais valioso lateral esquerdo do mundo. E isso ele não está na seleção brasileira. Mas enfim, meus amigos, é bem possível que haja assim, uma negociação, não para essa janela. Se vier nessa janela, está começando a pipocar as negociações lá na Europa, não me acharia estranho. Não acharia estranho, enfim, é do negócio. Mas eu acho que ele até mesmo é contundido, machucado. Já não jogou contra o Fluminense, não deve viajar aí para o Criciúma. Infelizmente, seu reserva imediato, que tem entregado bons jogos, o Vitor Luiz, também vai estar de fora desse jogo contra o Criciúma por causa de suspensão. Possivelmente, então, o Vasco vai entrar com o Leandrinho, o seu lateral esquerdo aí, o terceiro reserva, mas é o que temos sobrado e boa sorte aí para a base. Essas são as notícias principais do Vasco da Gama, para você acordar bem informado sobre o Vasco da Gama. Já te refaço, na verdade, o convite para você curtir o Almoça Vasco hoje do podcast Cruz Maltito. Muito obrigado, tchau e saudações vascaínas.